Quem não me conhece, eu sou Jorge Dornelas e esse é o primeiro vídeo do grupo de homens da Primeira Igreja Batista de Muriaé. Nós estaremos iniciando neste vídeo uma série de mensagens sobre masculinidade na quarentena. Será uma série de mini vídeos cujo objetivo principal é nos fazer mais parecidos com Jesus. E essa primeira mensagem vai ser para nos ensinar a como reconquistar a honra e a liderança segundo os padrões estabelecidos por Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 de sua carta, ele vai mandar as esposas respeitarem seus maridos. E ele vai mandar os maridos amarem suas esposas, se entregando por elas como Cristo se entregou à igreja. O nosso objetivo nesse estudo é nos parecermos com esse homem de Efésios 5. Ou seja, um homem que é digno de respeito e um homem que se entrega à sua esposa como Cristo se entregou à igreja. Mas olhando para a sociedade dos dias atuais, nós vemos inúmeros lares, inúmeros casamentos destruídos, porque nem os homens estão cumprindo a sua missão e nem as mulheres estão cumprindo com a sua submissão. Pois nós vivemos numa geração recheada de homens que não cumprem a sua função, homens que fogem da liderança, homens que não cumprem a sua palavra, homens sem honra. E isso vai contra Deus, porque Deus criou o homem para ser respeitado, para liderar e para ser honrado. Isso vai contra o princípio criador de Deus, pelo qual ele fez o homem para ser honrado e para liderar segundo os seus parâmetros estabelecidos. E esse tipo de liderança contra aquilo que Deus estabeleceu para o homem tem sido refletida nos lares de muitos cristãos. Então, por isso, é urgente e necessário um estudo como esse. Nós precisamos resgatar a forma correta, entender qual é a forma correta de conduzirmos nossos lares com honra. Nós precisamos ser líderes que convergem à força dada por Deus em benefício para nossas esposas, filhos e para a sociedade. Mas como resgatar essa liderança pré-estabelecida por Deus? Para respondermos a esta pergunta é necessário colocarmos uma lupa sobre a questão. E o foco mostrará o Jardim do Éden. E nós iremos ver que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, ao olhar para Adão, nós vimos a imagem e a semelhança de Deus. Um verdadeiro representante de Deus no Jardim do Éden. E como Deus é verdade, Adão, sendo imagem e semelhança de Deus, ele também refletia essa verdade. E como Deus é um Deus vivo, Adão, sendo imagem e semelhança de Deus, era vivo. E como Deus era um Deus de honra, Adão também manifestava essa honra, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, no cerne do homem está implícito que ele foi feito para ter honra. Mas, infelizmente, quando Adão peca, ele quebra essa imagem e semelhança de Deus. E então ele passa a ser manchado pelo pecado. Houve uma quebra entre o relacionamento do homem com Deus. E o homem passa, através da queda, a ter ações pelas quais Deus não o projetou para fazer. E com isso, ele passa a ser desonrado. Ele passa a ser alvo de chacota no plano espiritual. E quanto mais afastado de Deus está o homem, mais decadente é a sua situação. Mas como ter honra está no cerne do homem, ele vai buscar reconquistar essa honra através de dois caminhos. Ele pode buscar o temor e o respeito através da imposição pelo medo, ou ele vai buscar a reconquista da sua honra através de bons hábitos, através da programação neurolinguística, através de livros de autoajuda, porque em ambos os casos o homem sabe que tem algo errado contigo e que ele tem que mudar. Mas é sabido que não é através de boas atitudes e nem através da força que o homem reconquista sua honra.
Porque se assim for, mais cedo ou mais tarde a máscara cai e todos saberão quem na verdade aquele homem é. O homem só volta a ter valor quando ele começa a fazer aquilo que Deus o fabricou para fazer. O homem só vai liderar com honra, o homem só vai ter respeito quando ele se unir novamente a Deus, quando ele se religar a Deus. Mas como nós iremos religar o homem a Deus novamente? Para que ele volte a ter honra, para que ele volte a ser um líder conforme Deus o projetou para ser. A resposta está em Cristo. Só Cristo nos capacita a ser o homem para o qual Deus projetou. Esse respeito que o homem deseja, esse respeito que o homem clama, só Cristo devolve. Cristo devolve a imagem de Deus no homem. Cristo destrói todos os ídolos do coração e devolve o respeito roubado no Éden. Aí quando você carrega a imagem de Deus através de Cristo, você naturalmente vai exalar respeito, naturalmente vai fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Só Jesus pode recuperar isso. Porque no Éden, quem foi ofendido pelo pecado do homem foi Deus. Quem morre na cruz precisa ter a honra de Deus e ao mesmo tempo ser 100% homem. E Cristo cumpre toda essa necessidade. Porque toda a vida de integridade e de honra de um homem que nunca pecou foi depositada em nossa conta. E toda uma vida de pecados foi depositada na conta dele. Mas para reconquistarmos a honra, a liderança estabelecida por Deus, nós precisamos entender que a justificação é um ato, mas a santificação é uma vida inteira. Quem assistiu o filme O Senhor dos Anéis ou leu aproximadamente 1.200 páginas dos livros, percebeu que para destruir um anel foi necessário uma jornada para evitar que o mal propagasse pela Terra-média. A santificação é a mesma coisa. Você precisa de uma jornada de santificação. Para que nós possamos nos parecer com Cristo, é necessário uma jornada, é necessário uma vida de relacionamento com a sua palavra, de oração, de estudo de teologia, de estudo da Bíblia. A solução está em conhecermos Deus através da sua palavra e nos relacionarmos com o teu Espírito, através da oração, através da leitura bíblica diária. E só assim nós nos ligaremos a Deus através da ação do Espírito Santo. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, antes de mandar que os maridos se sacrifiquem, se responsabilizem por suas esposas, ele no versículo 18 manda que os maridos se encham do Espírito Santo. É só através do Espírito Santo que nós conseguiremos cumprir esses mandamentos. E aí está o cerne da questão. Muitas vezes nossas esposas não nos respeitam, é porque nós não vivemos como Cristo. Elas nos olham, mas não veem Cristo em nossas vidas. Jesus, o nosso mestre e líder, antes de exigir qualquer coisa da igreja, ele morreu por ela. Então a igreja naturalmente ela segue Cristo. E se a sua esposa não te respeita, se a minha esposa não me respeita, é porque ainda ela não viu esse sacrifício em mim. Quando ela vê isso, ela vai te respeitar. Mas para isso acontecer, você tem que ser firme. Você tem que percorrer essa jornada. E o nosso objetivo aqui nessa quarentena é trilhar uma pequena jornada. Caminharmos juntos, com conhecimento, através do grupo de homens, reunindo quem sabe para uma oração, trocando mensagem, orando um pelos outros. De modo que as mensagens gravadas em vídeo, elas possam ser depositadas no canal de igreja e sirvam de bênção para a vida de vocês. E se você for banhado pelo Espírito, estudar a palavra de Deus, orar pela sua esposa, orar em voz alta pelos seus filhos, eu duvido que isso não vai transformar o seu caráter, a sua essência, a sua natureza. Que Deus possa te abençoar. E no próximo vídeo continuaremos falando sobre masculinidade bíblica na pandemia.